Como não poderia deixar de ser, alguns sinais do final do ano já estão aparecendo por aqui. Eu vejo algumas pessoas um pouco mais queimadinhas pelo sol, que significa que já começou aquele momento de piscina, alguns pescarias sem protetor solar. Aliás, eu gostaria de avisar a todos aqui que estão presentes, que estão bem queimados pelo sol, que eles já inventaram um negócio chamado protetor solar. Se você tiver dúvidas, nos procurem depois, para que a gente possa passar para vocês. Fator de proteção, né? A gente tem várias opções aí para que você possa usufruir. Guarda-sol também é importante nesse momento aí, dezembro chegando, para que você tome cuidado com a pele que Deus lhe deu. Estamos chegando ao final do ano, aquele clima já de reta final, para o pessoal que daqui a pouco aí vai ter alguns dias de descanso, vai poder tirar férias. O comércio começou a abrir em horário especial na última sexta-feira, então já tem muita gente que gastou mais do que deveria gastar, que vai fazer desse final de ano enfiando o 13º não sei aonde. Bom, uma série de fatores que provam que está chegando o final. Nós estamos hoje no dia 8 de dezembro e nós não poderíamos deixar de falar de uma parte importante desse seu final do ano. Está chegando o Natal. Esse Natal, se você prestou atenção, ele está menos turbulento, porque, graças a Deus, alguém foi abençoado e decretou uma lei de que é proibido tocar aquela porcaria da música da Simone em estabelecimentos comerciais. Ou seja, de uma ação demoníaca nós já estamos livres, que é você ir para o shopping, ir para uma loja e ficar ouvindo, tocando 6 milhões de vezes, então é Natal. Lembram da música da Simone? Quem não lembra? Tem gente aqui que foi fazer terapia, porque não aguentava aquilo, ouvia vozes, você fechava o olho à noite e você ouvia a Simone cantando. Era uma coisa horrorosa. Esse ano não tem, graças a Deus. Mas eu pensei em algumas coisas sobre Natal que eu gostaria de passar para você antes de nós falarmos um pouco sobre o Natal. Eu gostaria de dizer, antes de tudo, que a gente vai tentar evitar clichês, do tipo, Natal é época de paz, amor, celebração, harmonia e amizade entre os povos. Porque a gente sabe de uma coisa, não é. Até porque, se você afirma que o Natal é tempo de alguma coisa, você automaticamente está afirmando que outro tempo, ou seja, todas as outras épocas, fora o Natal, não são. E eu fico doido quando eu vejo cristão falando assim, não, porque Natal é época de amor. E as outras é do quê? As outras é para chutar o pau da barraca mesmo, viver com raiva de todo mundo. Eu digo que Natal tem sido época para as pessoas fingirem que elas são amorosas, bondosas, caridosas e que gostam da porcaria da comida daquela tia que vai fazer aquela mesma porcaria de comida na festa de Natal e te obrigar a comer. Você sabe de que tia eu estou falando. É aquela mesmo. E você já está pensando até naquela comida que ela vai fazer. Natal é época daquela comida horrorosa. Natal é uma época da gente fingir esse papo, então, de amor, paz, união, celebração. Natal é época de você fingir que você está adorando ficar com a família, num calor insuportável de 45 graus, conversando sobre a doença que não sara da tia Dorinha. Ou então, aqueles papos maravilhosos, porque uma coisa terrível que acontece no Natal é a junção das primas. As primas, elas se reúnem para falar mal de todo mundo. Se a sua família é normal, as primas se reúnem para falar mal de todo mundo. Elas passam o Natal inteiro comentando a festa de Natal. Toda família, por exemplo, tem um Galvão Bueno, tem um Casagrande, que é o comentarista da festa, tem o que narra a festa e por aí vai. Além do mais, tem outras coisas que acontecem no Natal que são a prova de que o inimigo, de que o diabo existe. Por exemplo, amigo secreto. Amigo secreto é uma das piores invenções da história da humanidade. Quando o diabo viu que não tinha mais como nos atacar, ele colocou no coração de alguém, faça amigo secreto. E aí, todo o mal que poderia ser feito à humanidade estava feito. Se você gosta de amigo secreto, nós vamos fazer um culto de libertação na próxima sexta.
para libertar você, porque isso, aí já é Satanás, como diz o poderoso castigo. Alguém aqui está participando de Amigo Secreto? Está participando? Que bom, gente. Ai, olha, que legal. Parabéns. Nós iremos fazer uma oração forte pela vida de vocês no final. Sem contar que algumas partes do Natal são bem bregas. Papai Noel. Eu não sei se você concorda comigo, uma opinião aí pessoal, não está na Bíblia. Mas Papai Noel é muito brega. É breguíssimo aquilo. Sem contar que a maioria das crianças normais morrem de medo. E aí o pessoal inventa de fazer a festa de Natal e um Papai Noel chegar de surpresa. Aquilo traumatiza a criançada de uma tal forma. Existem duas coisas que simbolizam o demônio para as crianças: Papai Noel e palhaço. E são duas coisas que os adultos, acho que para descontar todo o trauma da infância deles na próxima geração, é assim: não, se eu passei por isso, essa nova geração vai passar também. Isso é bom para formar o caráter, para elas verem que o diabo existe. E aí o Papai Noel chega, e tem cada Papai Noel horroroso. Geralmente, eu não sei porquê, as pessoas colocam como Papai Noel aquele tio que você sabe que no momento do Papai Noel estará bêbado. Deve haver alguma teoria conspiratória para isso. Aí o Papai Noel chega trombando com todo mundo, derramando coisa, com um bafo horroroso. Você deve estar pensando assim: meu Deus, que família é essa de onde ele veio? Praticamente é a mesma história que a sua família. Você pode apenas estar fingindo agora que na sua família não tem isso. Aliás, se na sua família não tem isso, a sua família é a família mais falsa do mundo. Porque toda família normal tem isso. Claro que o Natal se tornou também uma festa consumista, onde a gente apenas deixa exacerbado esse nosso lado de gostar de gastar, comprar e por aí vai. Quem tem filhos sabe do que eu estou falando. Os pais devem estar sofrendo horrores, porque e cada vez fica pior. Agora sim, quais são os presentes que as criançadas estão querendo nesse Natal? O que é o top aí? Celular. É ótimo, o celular. O celular é para ficar brincando. Ótimo, compra um tablet para ela. É barato, você vai gastar pouca coisa. O que mais? O Furby, que custa R$ 499,99. E assim, serve para nada. O que mais? Tem o da minha filha, que eu esqueci o nome daquela porcaria lá, que ela quer. O Lala Loops, não sei o que. Lala Loops é uma bonequinha que não faz nada também. É uma boneca que finge ser uma boneca de pano. Custa R$250 mais ou menos. Uma pechincha. Faz parte da lista dos brinquedos desejados. O problema é que a criançada vai ganhar isso e lá pelo dia 26 de dezembro eles vão estar brincando do quê? Das bolinhas da árvore de Natal e se divertindo de ficar chutando bolinha de árvore de Natal. Claro que não era para ser tudo isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, eu estou dizendo que as coisas, na maioria das famílias, são assim. Mas elas, é claro, não deveriam ser assim. Eu não estou falando isso para defender que o Natal seja assim. Eu estou dizendo isso apenas para lamentar que para muitos de nós, o Natal se tornou apenas isso. É uma celebração que reúne um monte de gente com quem você não gostaria de estar, para comer um monte de comida. Quem deve gostar muito é a indústria que faz o engolve, porque você sempre tem que tomar um antes e um depois para aguentar tudo o que vai acontecer. Vai chegar dia 25 à noite, você vai estar empanturrado, o seu fígado praticamente dilacerado, relacionamentos ainda piores por todas as fofocas que aconteceram nas celebrações de Natal. Você já vai começar a se preparar para o ano novo e toda essa conversa nós vamos repetir no ano que vem. No entanto, a Bíblia diz que o Natal narra e simboliza algo absurdo. Se nós pensássemos de verdade, biblicamente, sobre o Natal, e aí vamos parar de frescura e fingimento, porque nós não pensamos biblicamente sobre o Natal, porque eu arrisco dizer
que grande parte dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro vão passar o Natal inteiro sem parar um minuto sequer para fazer pelo menos alguma oração especial para agradecer a Deus pelo fato dele ter enviado o filho dele, o que é a celebração do Natal. Aliás, se eu perguntasse para você que está aqui numa comunidade cristã para ouvir uma mensagem tirada da Bíblia, quando foi a última vez que você, no Natal, de verdade, em família, celebrou o nascimento de Jesus, ao invés de falar superficialmente sobre ele, apenas para dar desculpa a todas as celebrações periféricas, eu acho que muitos de nós não saberíamos dizer quando foi isso. E é tão importante que a gente vá para a Bíblia, para ver o que a Bíblia fala sobre aquilo que nós vamos comemorar nesse mês, nesse final de ano. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, o Evangelho de João vai ser a base da nossa meditação hoje e no próximo domingo. E os primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Deixa eu parar um pouco para dizer para você que João está escrevendo de maneira teológica, tentando provar para ouvintes, na sua maioria judeus, que Jesus é de fato o Messias que se estava esperando. A intenção de João, ao escrever o evangelho dele, é provar para pessoas quem é esse tal Jesus que veio, morreu e na época, segundo testemunhos de alguns, havia ressuscitado. Então, desde o começo, João está escrevendo o evangelho tentando provar que Jesus é o Cristo. Aí ele já começa dizendo: no princípio, ora, se você é judeu, familiarizado com a Bíblia judaica, você dá de cara com um livro escrito assim, no princípio. Tenta fazer um pequeno exercício de memória para você tentar lembrar para onde é que João está querendo jogar você. Ele está escrevendo para judeus que conhecem a Bíblia judaica, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Ele começa o seu evangelho como no princípio. Qualquer pessoa que tenha uma mínima familiaridade com a Bíblia lembra de qual outro livro? Gênesis. Como é que começa Gênesis? No princípio. É um artifício que João está usando para dizer assim: o que eu vou dizer agora está intimamente ligado ao que vocês conhecem muito bem, que é Gênesis. Por isso que eu vou começar o meu livro da mesma forma que o livro de Gênesis começa. Isso é muito importante, por quê? Porque na Bíblia judaica, todos os livros são chamados pela primeira expressão. Então, se você fosse traduzir Gênesis para o português, o nome de Gênesis seria no princípio. João está usando as mesmas palavras iniciais de Gênesis, as palavras que dão nome ao livro, para que quem está lendo lembre-se: o que eu estou falando agora está ligado a Gênesis. E aí ele continua: no princípio era quando? Lá no princípio. Não se esqueçam, eu estou falando de algo que aconteceu agora, mas tem a ver com o começo de toda a história. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus onde? Lá em Gênesis, lá no começo da história. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ora, ele está dizendo que no princípio era o quê? Pode colar, fica à vontade. No princípio é a palavra. Se você notar muito bem, essa palavra está com letra maiúscula, porque João está se referindo a um nome próprio. No original da Bíblia,
nesse caso escrito em grego, ele usa uma palavra que é a palavra logos, que é mais ou menos parecido com um verbo, como se ele dissesse, no princípio era o verbo. Estudantes de português, verbo numa determinada frase simboliza o quê? Ação. Quando você quer determinar alguma ação, você vai usar um verbo. João está dizendo que no princípio era aquele que é o Logos de Deus, a palavra de Deus, a ação de Deus. O que João está querendo dizer é o seguinte: há um Deus que faz coisas. Quando nós olhamos para Gênesis, Gênesis quer mostrar que Deus é um Deus criador. Para criar alguma coisa, você precisa fazer algo. Você precisa de um verbo. O que João está dizendo é, essa ação de Deus, aquilo que movimenta o próprio Deus, é o verbo. Quem é esse verbo segundo João? Segundo João, esse ser que entra em ação para mostrar Deus agindo é o próprio Jesus. Quando você vai para Gênesis, Gênesis 1, versículo 3, nós temos o texto aí para que você acompanhe com a gente. Disse Deus, haja luz e houve luz. O que Deus fez para criar todas as coisas? Qual foi a forma que Deus resolveu? Qual foi a ação de Deus? Ele falou. A gente fica com a ideia mais ou menos assim: Deus disse e do nada todas as coisas aconteceram. João está dizendo, aconteceu da seguinte forma: Deus falou. A partir do momento em que Deus fala, o verbo de Deus, que é a ação de Deus, passa a trabalhar para que as coisas sejam criadas. Você volta para João 1, e João está dizendo que quem é esse Logos, essa palavra de Deus? É Jesus. O que João está dizendo é, quando Deus diz alguma coisa, quem entra em ação? Jesus. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Senão a gente volta para o começo e faz tudo de novo. A gente dá um stop na gravação, faz aquele making off e faz tudo de novo. O que João está dizendo é, quando Deus diz alguma coisa, quem entra em ação é o verbo, é a ação de Deus, que segundo João é Jesus. Gênesis 1, versículo 6, nós temos uma outra expressão muito parecida com essa. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Em Gênesis 1, você vai tendo uma narração dia após dia. Deus para criar disse, Deus para criar disse. Ele usou a palavra, o verbo, o logos. Quando você vai para João, ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. João está escrevendo o seu evangelho para provar que Jesus existe desde o princípio. O que João está dizendo é, desde o princípio da história, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Jesus não é um personagem novo que entra na Bíblia só no Evangelho de Mateus. Por exemplo, até aquele momento, até chegar no Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento na Bíblia, só existia um principal personagem que era o próprio Deus. Aí entra Jesus na história. Quem faz uma afirmação como essa não tem um conhecimento ideal da teologia bíblica. Porque a teologia bíblica diz, desde o começo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, já no terceiro versículo de toda a Bíblia, você tem Jesus entrando em ação. Ele é o verbo de Deus, ele é o logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Já no versículo 3, você já tem toda a trindade trabalhando em conjunto. No princípio, Deus Pai criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, o Deus Espírito. E aí, a pergunta que se faz é, cadê o Deus Filho? Disse Deus. E o Logos,
o verbo aparece. É por isso que no Salmo 33, versículo 6, você tem uma informação importante na Bíblia. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Mediante o quê? A palavra. O que João diz lá no primeiro capítulo do seu Evangelho? No princípio era a palavra. E o Salmo 33 está dizendo: todas as coisas foram feitas pela palavra. O que a Bíblia está dizendo, toda ela, é que Jesus é personagem principal nessa história desde o começo. É por isso que nós afirmamos aqui, domingo após domingo, que a Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia não é um livro sobre seres humanos. É por isso que nós não temos o costume, por exemplo, de fazer aqui mensagens do tipo 7 passos para a vitória. Porque tirar isso da Bíblia é inverter a forma como a Bíblia trabalha. Porque a Bíblia é a história de Jesus e a Bíblia nos faz um convite para nós adentrarmos a história dele, não para que ele entre na nossa história. Por isso que para nós aqui do ajuntamento a expressão aceitar Jesus é uma expressão que não soa muito bem, porque nós é que somos convidados a entrar na história dele, a compreender a forma de agir dele. E nós não somos aqueles que comandam a história dizendo: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha história, ou Deus, eu não quero que o Senhor entre na minha história. Nós partimos do pressuposto que nós, seres humanos, não temos essa capacidade. A Bíblia, desde o começo, é a história de Jesus. No Natal a gente comemora o quê? O nascimento de Jesus. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós estamos tratando, e talvez o nome mais correto a ser dado por nós cristãos é a encarnação de Jesus. Porque para muita gente, quando se fala no nascimento de Jesus, o pessoal fica com aquela ideia assim: até esse momento ele não existia. E aí, do nada, Deus resolveu fazer um filho para ele, e aí ele faz Maria engravidar, e aí nasce um menino que dá o nome de Jesus, e ele se torna filho de Deus, como se ele fosse um novo personagem na história. Não, ele não é. A pergunta que nós temos que fazer quando olhamos para a Bíblia, e quando vamos celebrar o Natal, e esse é o ponto central do Natal, é: por que esse menino teve que nascer? Porque ele é o Logos que está presente desde o começo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito, porque ele é a palavra, ele é a ação de Deus. No entanto, nós temos esse Deus grandioso, já presente em Gênesis 1, versículo 3, nascendo como qualquer um de nós. E olha, para mim o mais assustador da encarnação de Jesus é que Deus poderia fazer de qualquer forma, mas ele resolve fazer de uma forma completamente humana, o que dá muito medo. Eu vou aproveitar, a Julimara não estava avisada, mas eu vou pedir para a Julimara fazer o papel de Maria agora. Olha, nós vamos ter uma encenação de Jesus, daqui a pouco vão entrar os 3 reis magos. Magros, aí não vai ter. Mas, Julimara, traz aqui, bebezinha, pra gente um pouquinho. Segura ela no colo. Traz aqui pra gente, por favor. Neto, você também. Traz. O pessoal que tem criança, traz aqui também. Pode trazer. Pra vocês terem, mas vai ficar o Neto aqui desse lado, o Julimara aqui, pro pessoal poder ver de perto. Olha só. Ei. Vamos lá. A tchauzinho pra câmera lá, o pessoal no YouTube vê. Tá quase dormindo? Olha só. O que é interessante é você notar que de repente o Criador de todas as coisas, aquele que é o Logos, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é assim, ai que legal, com toda a coordenação motora, característica de um bebê, né? Já imaginou quantas brincadeiras idiotas Jesus teve que aguentar? Do tipo assim... E Jesus, quando fazia isso com a mão, ele estava quase impetrando alguma coisa do tipo, apareça um raio agora. E aí uma coisa que a gente sempre diz aqui: Jesus se torna uma criança como essa, numa época, coitada de Maria e José, que não existiam fraldas descartáveis. Eram fraldas e pano, e algumas mães aqui
sabem do que eu estou dizendo. Por exemplo, Jesus fazia cocô? O que vocês acham? Quem aqui acha que Jesus fazia cocô? Fazia cocô bonito. Devia ter uma teoria assim: o cocô de Jesus não tinha cheiro, cheirava rosas do campo. Não, era um cocô normal. Imagina. Se você imagine, por exemplo, porque uma mãe, um pai, naturalmente, aqui já é o segundo filho, então não tem tanto esse medo de derrubar. Mas lembra no primeiro filho, assim, aquele medo de derrubar, de dar banho? Já imaginou a tensão de Maria? Ela sabe que está com o Filho de Deus no colo. Se ela derruba a criança, já era fulminada. Porque imagine Deus orando, se derrubar a criança, eu jogo um raio. Gênesis 1, versículo 3, mostra Jesus agindo e criando o que mesmo? Os céus, a terra, o cosmos, as estrelas, tudo. Quando você vai para o Novo Testamento e para o Natal, você vê aquele que criou todas as coisas assim, totalmente dependente até para limpar o bumbum. O Natal é uma das coisas mais absurdas. É insano você olhar para essas crianças e imaginar que um dia tiveram que limpar a baba de Jesus. Jesus babava, nasceu o dente. Você ficou com nojo, né? O tio fica limpando baba. Você quer vir comigo? Claro, tudo bem, não tem problema. Pode vir comigo. Um dia, aquele que é o Logos, em Gênesis 1, versículo 3, que é a palavra, que fez todas as coisas, era assim. Tudo bem? Tudo bem? Imagina Jesus tendo que aprender a falar. Uma das coisas mais irônicas da história é Jesus tendo que aprender a falar, porque aquele que é a palavra de Deus tem que aprender a falar. É absurdo, é absurdo. Ninguém em toda a história poderia pensar num enredo assim. O enredo do Natal é completamente louco. É uma coisa meio psicodélica anos 70. Daquelas coisas, daqueles filmes que você olha e fala: mas que história maluca é essa? É a história que nós celebramos todo ano, sempre dá conta. Eu vou voltar para o colo da mamãe, sem me chorar, porque eu sei que esse colo está super. O pessoal que está nos ouvindo pela internet, a bebezinha que estava no colo da Julimara implorou para vir no meu colo, e agora ela não quer sair. Então é isso que está acontecendo. A Laura assim, não é que ela é simpática, ela vai com todo mundo. Olha só, não querendo sair do meu colo. Vamos lá, não precisa chorar para voltar para o colo da mamãe, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, mostrando como é que era Jesus. Imagine José com Jesus no colo. Imagine José tendo que explicar teologicamente quem é a criança. E o que você acha que esse menino vai ser quando crescer? Deus. Ele é Deus e humano. Imagina o pessoal achando que José tinha... sei lá. Claro que a gente tem que lembrar por que isso aconteceu. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 3 sobre o nosso pecado. Eu vou resumir o nosso pecado, porque pecado significa assim: Deus falou para você fazer X, você fez Y. Ele combinou que se você tivesse feito X, você ia viver eternamente com Ele. Se você fizesse Y, você ia morrer. Espiritualmente, fisicamente, eternamente. A opção que nós fizemos foi Y. Pecamos. Estivemos distantes de Deus. Aí, mais ou menos como se houvesse um conselho de Deus reunido. Aí então Deus, no seu plano magnífico para toda a história, tem que enviar alguém para morrer em nosso lugar, porque há um princípio na Bíblia que é o seguinte: todo pecado gera morte.
para aniquilar essa corrente de maldição, só um sacrifício perfeito para quebrar essa corrente. Só que nenhum humano é perfeito. Teria que vir um ser humano perfeito para morrer como forma de sacrifício para aplacar a ira de Deus. Você pode pensar assim, Deus poderia resolver isso de outro jeito. Não, porque estava tratado desde o começo. Deus tinha feito um trato com o ser humano. Podemos fechar a história assim? Se vocês pecarem, vocês morrem? Podemos. Trato é trato. A Bíblia diz que Deus tanto é justo como reto. Se ele não cumpre o que fala, ele não pode ser justo. Aí ele cumpre. Só que ele mesmo providencia o antídoto para o veneno do pecado. Imagina a Trindade reunida, aí Deus olha e diz, há uma questão a ser resolvida, que é o pecado humano. Pelo que nós estamos vendo, nenhum ser humano é perfeito, nós temos que resolver essa parada para eles. Quem é que entra em ação? Logos, a palavra de Deus, que diz o quê? Eu vou. Eu vou. Pode deixar que eu vou. Haverá encarnação, nascerei de uma mulher que era virgem, para que a corrente do pecado transmitida de geração a geração não chegasse sobre ele, e eu vou morrer no lugar desse pessoal. Lembra do presépio? Tem um monte de presépio espalhado por aí, não tem? Presépio é assim, é uma imagem rural de um bebezinho numa manjedoura, cercado de vaquinhas adestradas. Porque uma coisa que eu acho estranho em presépio é que os animais estão todos comportados. E assim, devia ser um rolo para evitar que a vaca fizesse cocô em cima de Jesus. Era assim, era fedido, era horroroso. Você tem o próprio Deus numa manjedoura. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que Jesus nasceu para morrer. Quando a gente pensa no Natal, a gente olha para aquela criança e fala assim, puxa, que criança lindinha, bonitinha, fofinha, gostosinha. E qual era o plano de Deus para aquela criança? O plano de Deus era o seguinte, toda a minha indignação e ódio contra o pecado cometido por todo ser humano, um dia eu vou pegar todo o meu ódio, Deus dizendo, e vou lançar sobre ele. O que Deus via quando olhava para uma criança deitada na manjedoura? Via alguém também sobre quem ele derramaria a sua ira, a tal ponto dessa criança, quando estava cravada na cruz, dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós celebramos o Natal, reduzir o Natal a comida, bebida, família, fofoca, conversas inúteis e ressaca é uma afronta a um dos grandes acontecimentos da história, daquele que é a palavra, daquele que é o Logos, se tornando gente como cada um de nós para morrer em nosso lugar, porque a Bíblia diz que todo o nosso pecado foi imputado nele e ele ressuscita como prova de que agora não há mais dívida. Se o salário do pecado era morte, Jesus ressuscita para dizer, não há mais morte. Por isso que no cristianismo, esse lance de vida eterna é fundamental em nossa crença. Por isso que a esperança sempre esteve presente no cristianismo, como gente, como nós que pode dizer, a morte não é a palavra final. A vida dá a palavra final. No entanto, saia daqui hoje à noite e vai dar uma volta na cidade. O Natal está resumido ao quê? Luzinhas piscando. Luzinhas piscando. Gente comprando que nem louco. Gente programando uma ceia de Natal que talvez não gostaria de fazer, cansando-se à toa, sem se lembrar de uma criança que nasceu para morrer em nosso lugar. Vamos voltar para João, de onde nós começamos essa mensagem? Porque veja o que João diz, lá no capítulo 1, versículo 14, um pouco à frente do texto que nós lemos no começo. João diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós.
nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, lá de Gênesis 1, versículo 3, tornou-se carne e viveu entre nós. Por isso que a expressão Emanuel, Deus conosco, é importante na história do cristianismo. Ele veio morar entre nós. Eu acho que, teologicamente falando, nós reduzimos tanto o Natal, que era impossível que o Natal não se tornasse uma festinha chata. Eu acho muito triste quando, por exemplo, a grande atração do Natal é poder viajar. Viajar não é ruim. Viajar é bom, mas se a grande atração do Natal for a viagem, você acabou com o Natal. É por isso que quando nós reduzimos o Natal a uma ceia em família, nós violentamos o Natal. Ceia em família pode ser muito bom, mas o Natal não é isso. O Natal é a celebração de que Deus resolveu se tornar homem, como qualquer um de nós, ser humano como nós, para morrer em nosso lugar. Quando eu olho para aquela criança no presépio, eu todas as vezes lembro, essa criança vai crescer e por minha causa ela vai ser colocada numa cruz. Já imaginou se nós olhássemos para uma dessas crianças e imaginássemos, quando essa criança tiver 33 anos, por causa de nós aqui, ela vai morrer? Imaginou? É estranho pensar, não é? Imaginou se nós olhássemos aqui para o Neto e falassem, Neto, olha, legal você ter um filho, hein, cara, legal mesmo, mas ó, a gente vai fazer tanta burrada que um dia ele vai ter que morrer para pagar o preço da nossa burrada. E já imaginou se o Neto tivesse recebido essa notícia quando a esposa dele estivesse grávida? O nascimento da criança se tornaria um misto de alegria e apreensão. Porque quer ele queira, quer não, chegaria a hora em que o filho pagaria. Talvez o Natal tenha se tornado uma época tão estranha que enquanto nós estamos cortando a primeira fatia do peru, ou a primeira fatia do Chester, do tender, ou comendo aquele pêssego meio amanhecido, seja um momento em que Deus Pai olha para o Deus Filho e diz, é verdade, eles não sabem o que fazem, mas você ainda é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez a única celebração verdadeira do Natal aconteça entre a Trindade, do Pai glorificando o Filho, Filho glorificando o Pai, Espírito de Deus nessa relação harmoniosa, e nós aqui comendo. É muito triste quando a celebração de Natal vira uma busca frenética pela cerveja em promoção em algum mercado da cidade. Vamos falar a verdade? Natal é isso, né? Não teologicamente falando, mas praticamente falando, o Natal apenas é a luta pela cerveja mais barata, pela carne mais barata, e por quem vai receber a gente para fazer o churrasco no dia seguinte. Jesus? Jesus morreu para nos dar um feriado. Quem não gosta de feriado? Jesus morreu para nos dar um feriado muito bom, porque é uma semana antes do Ano Novo. E faz com que muita gente possa, inclusive, emendar. Veja como Deus é bom. Deus pensou em todos os detalhes da nossa história. Porque imagina se Ele não manda Jesus, uma semana antes do Ano Novo, você estava fazendo o quê? Trabalhando. Como Deus é bom, hein? Eu não quero estragar o Natal de ninguém, pelo contrário. Eu quero fazer um convite para que você continue buscando as ofertas para o final de ano. E se você descobrir uma ótima oferta, que você se lembre de ligar para o seu pastor e informar para ele.
Se você quiser dar alguma oferta de presente para o seu pastor ainda, melhor ainda. Melhor ainda. Mas o que eu gostaria que você, no dia 24 à noite, no dia 25, fizesse desse momento um momento de celebração. Aquele que nasceu para morrer em nosso lugar. Aquele que era o Logos de Deus, o Criador de todas as coisas, e se humilhou a tal ponto que se tornou gente como cada um de nós. Essa história é fantástica. Ela precisa ser comemorada, mas ela precisa ser comemorada do jeito certo, dando honra a quem merece. Porque não tem sentido você chegar numa festa que é dada a alguém e nem conversar com essa pessoa. O centro da festa tem que ser aquele a quem de direito. E esse, única e exclusivamente, é Jesus. Mais ninguém. Que Ele seja o centro. Que Ele seja toda a nossa história. A gente vai continuar a falar um pouco mais sobre Natal no próximo domingo, mas o que eu gostaria que você fosse embora nessa noite, com toda a consciência, é de que nós vamos celebrar daqui a poucos dias os maiores acontecimentos de toda a história, que será lembrado eternamente. Porque ainda nos céus nós nos lembraremos da encarnação e louvaremos o nome do Senhor para sempre por esse ato maravilhoso de graça e da graça dele. Que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado pelo Natal. E ajuda-nos, pelo menos como parte pequena do teu povo, a celebrá-lo de maneira digna e correta, para a glória do Senhor. Ajuda-nos a fazer o Natal alegria em família, tenhamos a bênção de termos provisão do Senhor para comermos, bebermos, mas que isso seja apenas a periferia da celebração. Que a celebração seja o Senhor, que a celebração seja Jesus, e que toda a glória do Natal seja dada somente a Ele. No nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém.